Que bom que você está aqui para começar o 7º e penúltimo módulo do Liderato. Eu sou a Lorena Lacerda e neste módulo falaremos sobre o pensamento do líder de sucesso. Vem comigo! Por que afinal falar de pensamento seria tão relevante para um programa como esse? E eu vou dizer para você que talvez seja a coisa mais relevante para a gente conversar. Porque o pensamento, ele determina a sua ação. O que você pensa sobre uma situação determina como você vai lidar com ela. Vou te dar um exemplo. Imagine numa recepção de uma empresa, 2 recepcionistas trabalhando lá. Chega o líder delas, chega com a cara fechada, carrancudo, batendo porta, não fala nem bom dia, entra e bate a porta e vai para a sala dele. Uma fica desesperada. Ai meu Deus, é hoje que vai ser um problema, é hoje que eu vou ser demitida, é hoje que alguma coisa muito ruim vai acontecer porque ele entrou dessa forma aqui na empresa. E a outra pensa assim, deve ter tido algum problema em casa e ter acordado de mau humor. Faz parte, logo passa. O que você acha? Qual é a diferença de comportamento que nós vamos ver nessas 2 pessoas que estão na mesma situação, vivendo a mesma realidade, mas que estão interpretando a situação de maneiras completamente distintas? Vai ter diferença, não vai? Provavelmente, aquela que está angustiada, preocupada, ela já vai se atrapalhar, talvez ela vai querer ir lá conversar com esse líder, falar, eu fiz alguma coisa de errada, por que você entrou e não falou nada? Talvez ela vá destratar alguém, tratar mal um cliente, por exemplo, porque ela está mal-humorada também, porque ela se permitiu ser influenciada pelo estado mental do outro, pelos pensamentos que ela teve. Já a outra tá tranquila. É um dia como outro qualquer, em que infelizmente o líder chegou um pouco menos humorado ou um pouco mais fechado do que em outros dias. E ela vai conduzir o dia dela de forma tranquila. Vejam que a maneira como cada uma pensou fez uma grande diferença em como elas vão reagir àquela situação e o que elas vão fazer a partir dali. Então, por isso, eu entendo que trazer para você a base do pensamento de sucesso de um líder é fundamental para o seu desenvolvimento. Eu quero falar de cada um desses 3 aspectos do pensamento que eu entendo que são prioritários. O primeiro deles é foco na solução. Parece óbvio, mas não é não. Sabe o que eu vejo na prática? Que diante das adversidades, para todo mundo para achar o quê? O quê? O culpado da situação. É um tal de não foi eu, é um tal de o outro que não fez a parte dele, é um tal de eu não tive as informações adequadas, é um tal de eu nem estava aqui, não sei do que está acontecendo. É cada um querendo sair do problema e muitas vezes o líder instiga isso, porque ele começa uma reunião para falar de uma adversidade que aconteceu, dizendo quem foi o responsável pelo que aconteceu. Pronto, todo mundo entrou no mesmo modelo. Pensamento de foco em solução significa que diante de um problema, a primeira coisa, gente, é o quê? Resolver o problema. Então você como líder, diante de um problema, com um modelo de foco em solução, o primeiro pensamento que você tem que ter é como nós podemos resolver essa situação. Não adianta achar culpado, não vai resolver nada. Adianta é resolver. Então, o modelo de pensar na solução, de focar a solução, ele vai direcionar o seu esforço para que você direcione a sua equipe para pensar em solução. Terminou de resolver? Lidaram com a adversidade? Solucionaram um problema? Show! Próximo passo? Aprender sobre o assunto. Aí talvez sim, você vai ter que entender qual foi a causa daquele problema. Talvez tenha sido o erro de alguém, talvez tenha sido displicência, ou talvez tenha sido um equívoco, enfim. Você vai precisar sentar com a sua equipe e compreender as origens daquele erro, daquele problema, para tratar e aprender para que ele não aconteça novamente. Esse é um processo que sempre precisa acontecer. Problema, foco na solução e aprenda para que esse erro não seja cometido de novo. Esse é um princípio básico do pensamento de um líder de sucesso. É pensar sempre primeiro na solução para os problemas. O segundo modelo que precisa incorporar no seu pensamento é o modelo de otimismo. Parece meio óbvio, não é? Mas não é óbvio não. Muita gente diz assim, não, eu estou sendo realista, não estou sendo pessimista. Né? É muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Vou diferenciar aqui o que é o otimista.
o que é o realista, né? E o que é o pessimista para você entender. Então, para mim, o realista e o pessimista estão na mesma categoria. São pessoas que, diante do problema, elas estão olhando o problema. Elas estão focando no problema e aumentando a intensidade do tempo para o problema, né? Aquele modelo de, não, as coisas estão muito complicadas, isso não vai dar certo, isso é um grande problema, então ele intensifica o problema. Esse é o pessimista. Ele, tanto o pessimista como o realista, eles têm muita dificuldade de encontrar solução, porque eles estão muito focados em valorizar o problema, em falar e reconhecer o problema que existe. Já o otimista, ele também reconhece o problema, ele reconhece que tem erro, ele reconhece uma adversidade, mas ele não fica paralisado na adversidade, ele vai para a solução. Essa é a grande diferença entre o otimista e o pessimista. O otimista está buscando solução, ele está reconhecendo o problema, mas ele está buscando solução. E tem um outro fator também aí, um outro personagem aí nessa história, que é o que a gente chama de poliana. O que é o modelo poliana? É aquela pessoa que nunca enxerga o problema. O mundo tá caindo e ela fala, não tem nada acontecendo. Não é para ser por aí também não, isso não é otimismo não, gente, isso é poliana. A nossa responsabilidade como líderes é sim identificar que há problema. Mas não é ficar paralisado no problema ou achar que está tudo errado por conta de algo que aconteceu. E sim entender, diante dessa situação, que alternativas nós temos. O que nós já experimentamos que funcionou? O que nós ainda não tentamos? Então, se manter otimista é compreender que, por mais difícil que seja a situação, a gente tem sempre algo que a gente possa fazer. Às vezes é uma pequena atitude, às vezes é uma atitude bastante significativa, de grande risco, mas sempre há uma alternativa para a gente fazer. A gente sempre tem uma parcela de responsabilidade para resolver aquela situação. E é nela que o otimista se agarra. Vamos sair juntos, né? E traz a equipe para esse modelo também. Para ok, pessoal, temos um problema, temos um erro, mas a gente também pode resolver. Vamos resolver? Vamos pensar nessa solução? Então, o otimista, ele está sempre olhando para as oportunidades e para aquilo que pode ser feito a respeito. E o terceiro pensamento, que é extremamente relevante e que tem que compor um modelo mental, a sua forma de pensar, é a autorresponsabilização. Uma vez eu estava dando um treinamento numa empresa e eu falei sobre autorresponsabilização, que era exatamente para ensinar o líder a compreender que em qualquer situação há sempre vários responsáveis pelo resultado. Se, por exemplo, você reclama que alguém está falando muito, talvez você esteja falando pouco. Porque isso é uma dinâmica, um contribui para o comportamento do outro. E eu estava numa empresa, então, dando treinamento de liderança e falei sobre isso, sobre a necessidade da autorresponsabilização. De nós assumirmos a nossa parcela de responsabilidade em tudo que acontece como líderes. Se a equipe não bateu a meta, não é a equipe que não é boa. Nós não conseguimos bater a meta. Não foi a equipe que não bateu a meta. Você faz parte da equipe. Aí eles me chamaram no intervalo e falaram assim, Lorena, aqui na empresa, se a gente assumir a responsabilidade por algum erro, a gente é mandado embora no mesmo dia. Falei, meu Deus, que cultura organizacional é essa? Que empresa é essa? Como que uma empresa assim prospera? Em que as pessoas têm sempre que jogar para o outro a responsabilidade, porque se ele assumir, ele é um incompetente. Né? Isso é um equívoco tremendo. E eu falei para aqueles líderes, olha, vocês façam o que vocês quiserem com a informação que eu estou dando aqui para vocês. Cabe a vocês julgarem o quanto vocês conseguem implementar no dia a dia de vocês. Mas eu digo, um líder precisa assumir a responsabilidade daquilo que lhe cabe. Não é jogar para a equipe e também não é se flagelar. Eu sou culpado de tudo. A minha equipe é ótima, eu que sou péssimo. Também não é isso não, gente. É o equilíbrio. O importante, líder, é você reconhecer que em qualquer situação de adversidade sempre haverá mais de um responsável. E você, como líder, sempre será parte dessa responsabilidade. Porque se você tem na sua equipe pessoas que não estão performando, também é sua responsabilidade. Será que você treinou? Será que você deu feedback? Será que você contratou direito? Lorena, mas aqui na empresa não tem autonomia para contratar não, é o RH que decide. Tá, você já tentou conversar com esse RH? Já tentou conversar com o seu líder para falar sobre o impacto de ter um RH que decide e que você não participa junto? Tem muita alternativa para fazer.
Ah, teve aquele problema, eu não falei nada, então eu não tenho nenhuma responsabilidade. Você tem a responsabilidade de não ter falado nada. Mesmo quando você escolhe não falar nada, é uma escolha, é uma atitude que você está tendo. No modelo mental de um líder de sucesso, você, primeiro, sempre foca na solução. Resolve e depois aprende e compreende aquele erro. Segundo, você mantém um modelo de otimismo. Identifica os problemas, mas sai dele. Típico de área de vendas. Ah, a gente não está vendendo porque o mercado está muito ruim. Ah, tá, vocês não tem nada para fazer. Não tem nenhuma alternativa nova, nada criativo, tá todo mundo igual. Não tá. Por que tem empresas que performam melhor que outras mesmo na crise? Porque foram mais criativos, porque foram mais ágeis, porque a equipe estava mais engajada, comprometida, então tem que ser feito, não é verdade? E terceiro, a autorresponsabilização. Compreender que sempre você tem uma parcela de responsabilidade. E parar de querer jogar para a sua equipe toda a responsabilidade pela baixa performance. Você é líder deles, você os escolheu. Você é o principal responsável pela performance deles. Assuma isso não para se flagelar, mas para se empoderar de agir e ajudá-los a performarem cada vez melhor. Vamos fazer juntos aqui um exercício? Eu criei uma série de pensamentos que são comuns, que aparecem em muitos líderes, e eu quero que a gente juntos crie alternativas que sejam positivas dentro do que nós estamos falando, de criar pensamentos de sucesso, né? De otimismo, de foco na solução e de autorresponsabilização. Então vamos pensar juntos aqui em cada uma das sentenças. Imagine esse primeiro pensamento aqui. Um líder que responde diante de uma certa adversidade na empresa ou de um projeto que ele tem que entregar, ele responde assim: ah, mas eles não nos darão os recursos necessários. Olha que posição de vitimizado. Ah, eles não nos darão os recursos necessários. Qual que é o pensamento mais interessante que precisa substituir esse pensamento vitimista? Reflete um pouquinho. Em vez de falar ou de pensar, eles não nos darão os recursos necessários. O que um líder, num modelo de sucesso, de pensamento de sucesso, pode pensar no lugar disso? Por exemplo, preciso influenciar o meu líder para que ele compreenda a relevância dos recursos para que eu entregue aquele projeto, aquele resultado. Isso é uma coisa que cabe ao líder. Ter essa capacidade de influenciar. Então veja que é mudar. Ah, eles não vão me dar os recursos necessários para. É preciso que a gente influencie e mostre a razão de nós precisarmos de recursos para esse projeto. Segunda alternativa aqui, segunda sentença. Eles não sabem o que acontece aqui na ponta. Nossa, eu ouço isso demais. Como justificativa para baixa performance. E falar, não, nossos líderes não sabem o que acontece aí na ponta, por isso é que eles vêm com essas metas loucas, esses projetos loucos, né? E uma posição de vitimizado. Então, em vez de pensar isso, é pensar como é que nós podemos fazer com que os nossos superiores compreendam o que acontece na ponta. Esse é o modelo de pensamento de sucesso. É você se responsabilizar por levar a informação para quem precisa e não ficar passivo esperando que venha a mim, porque eu não tenho nenhuma responsabilidade nesse sentido. O terceiro pensamento que a gente também pode mudar é: eu não tenho autonomia. Também ouço isso com muita frequência. Não sei se você tem esse hábito de pensar isso. Se tiver, a oportunidade de mudar é agora. Em vez de falar eu não tenho autonomia ou de pensar eu não tenho autonomia, que tal pensar eu quero conquistar mais autonomia e eu vou compreender o que eu preciso para isso? Talvez eu precise demonstrar mais senioridade. Talvez eu precise entregar mais. Talvez eu precise conversar com o meu líder e pedir para ele a confiança nesse sentido. Outra alternativa, não temos escolha. Gente, nós temos sempre escolha. Você tem escolha, eu tenho escolha, todos nós temos escolha. Só que nós temos que ter a capacidade de influenciar, de convencer, de persuadir, de levar nossa argumentação, de dialogar. Então, em vez de pensar, não temos escolha, pensar, eu posso influenciar para que uma outra escolha seja possível. E para fechar esse tema, uma outra frase que é muito comum, que mostra o pensamento de muitos dos líderes é muita demanda, eu não vou conseguir. Em vez de pensar isso, você poderia pensar, é muita demanda, preciso priorizar dentro da empresa, preciso conversar com o meu líder e priorizar essas demandas. Vejam que para cada um desses pensamentos existem alternativas que vão te levar para a solução, para a resolução, para construir mais resultados, se você mudar a forma de você pensar.
Reflete sobre isso, que isso vai te ajudar muito a crescer e lidar com as adversidades com muito mais leveza e com muito mais resultado.